que é o André, que eu fiquei muito feliz por você ter aceitado vir aqui, André. Você sabe que você é uma das minhas referências, que aqui é um espaço que nós falamos sobre alquimia, e você é uma das referências que eu tenho sobre alquimia, que eu faço um grande agradecimento no meu livro a você também, por ter me ensinado tanto. E como eu sei que você trabalha com alquimia numa grande escala, né? Eu queria que primeiro você se apresentasse para todo mundo te conhecer melhor. E Muito nós vamos bem, levando o nosso assunto, o nosso papeamento daqui. muito bem. Eu agradeço o convite, viu, Alessia, por esse espaço que você mantém aí, eu sei, de uma maneira muito competente, compartilhando aí a sua energia, que é tão positiva, alto astral. Para quem está já com baixo astral, basta ligar aí e participar das suas aulas aí, do seu contato, que já levanta o astral, já tem aquela energia muito luminosa, né, que você passa. Então, acho que só de participar aqui já tem uma alquimia muito positiva, né? É que eu tive E bons mestres, sabe? Eu tive bons mestres. muito bem. E eu quero também agradecer. Estou vendo aí vários nomes, alguns eu conheço, outros não, mas eu quero dizer que, para mim, não são nomes, né? Não são nem símbolos, porque alguns nem colocam os nomes. São seres assim muito Especial. luminosos, especiais, sim, porque colocaram assim o seu livre-arbítrio, a sua atenção para estar aqui ligado nesse momento, né, nessa hora. E eu quero dizer que essa é a grande alquimia, né? Quando a gente coloca atenção, quando a gente faz uma escolha e caminha naquela direção. Aí tudo acontece. Né? Então, tudo que vai fluir aqui do nosso papo, da nossa troca aqui, 50% é de responsabilidade de cada um que está aqui, canalizando sua atenção, com sua energia. Então, eu quero agradecer a você e agradecer a cada um que está aqui presente nesse momento. Aí é verdade, porque nós até brincamos, né? Que nós já viramos aqui uma família. E como ter uma família sem eu chamar uma pessoa que eu admiro tanto, que eu quero também, e que trabalha com alquimia numa escala muito especial, junto da natureza, né? Que já vou me adiantar um pouquinho, que administram um espaço na Chapada dos Guimarães, que é um espaço mágico, para mim, extremamente mágico. E eu queria, André, que você contasse, porque é tanta coisa boa, tanta coisa luminosa, tanta coisa para o nosso caldeirão interno que eu brinco, de ingredientes que nós podemos colocar, tanto nós como todos que estão nessa listinha que você falou, que não são à toa, que estão aqui, porque hoje tem muita gente nova, amigos seus, amigos meus, amigos que virão, que nós ainda não conhecemos e que nós agradecemos por estar aqui, e que são esses componentes, essas estrelas dessa constelação que se chama vida, né? Que se chama missão, escolha, como você falou. E essa é a grande alquimia da vida. E a tua alquimia, o teu mestrado, o seu conhecimento me inspirou muito. E você sabe o quão grata que eu sou a você. Por isso que eu esperei tanto, que eu fiquei tão feliz por essa data de você estar aqui na minha casinha. Que ótimo. Quero repetir Então, isso sempre porque está entrando gente. Então, eu quero que as pessoas saibam disso mesmo. tá ótimo. A sua casa é uma casa que
a gente já dá para ver que ela atrai cada vez mais pessoas e que essa casa se encha realmente de buscadores e de pessoas que vêm certamente fazer uma troca, né, cada vez melhor. Eu acho até que a gente vive um momento onde esse princípio de unidade, né, ela deve ser potencializado cada vez mais. Então, eu vejo, não sou arquiteto, né, você que é, e acho que tem muitas pessoas do seu público que ou são profissionais ou que trabalham em áreas correlacionadas, e eu vejo, por exemplo, a arquitetura, ela já inclui, né, a neuroarquitetura, né, a biofilia, né, a biomimétrica e geometria sagrada, incluindo aí em todos os projetos. Então, acho assim, muito interessante esse princípio de integração que está ocorrendo não só na arquitetura, no design, mas em várias áreas. Eu acho que o processo, se a gente pode dizer que existe uma religião atual, seria da universalidade, né? Da unidade e a capacidade das pessoas integrarem, né, os diversos conhecimentos existentes, tanto a sabedoria ancestral quanto a ciência mais moderna, né? O seu lado racional e o seu lado emocional, né? E o seu lado intuitivo, né? A união do seu lado feminino mais sensível com o lado mais prático, né? Do lado mais masculino, enfim. De todas essa junção, como você fala, do caldeirão, né? De todos os ingredientes aí necessários para a gente fazer um crescimento cada vez maior na nossa vida, né? Então, acho que essa unidade, esse princípio de unidade é muito importante. Com esse advento da pandemia, a gente viu desenvolver muito a questão das lives, né, das trocas. Eu acho isso que é muito salutar, porque cada um tem um universo de relações, de conhecimentos, e quando fazem essas trocas, acrescenta muito, né, que são trocas muito ricas, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal que está acontecendo e muito rica. E, no meu caso particular, quer dizer, eu sou um paulistano que vivo já há um bom tempo aqui no Centro-Oeste, em Mato Grosso. Eu não vou contar todos os detalhes, isso talvez eu escreva um livro, como você escreveu aí, da alquimia. Não, vai ser maior. Uma saga aí que me levou a chegar aqui em Mato Grosso. Mas uma das razões, eu vejo que é o que eu atuo hoje, hoje existe uma área que eu coloco como sendo uma faculdade, né? Como sendo uma universidade, que é uma área que nós temos em Chapada dos Guimarães, bem no coração da América do Sul, onde nós desenvolvemos um ashram, né? Um centro de meditação, de desenvolvimento na área de autoconhecimento, na área de evolução, e que culminou, inclusive, com o desenvolvimento, a criação e a construção de uma mandala. Existe lá uma mandala de 72 anjos que foi construída com uma forma assim, muito bonita, né? Através de união de voluntários que se identificaram com uma causa maior e colocaram a sua energia. Então, a gente ia lá todo fim de semana e pegava no carrinho, pegava lá carregava terra, mexia no concreto, e, enfim, fomos edificando o que existe lá e que é uma coisa muito, muito bela e que aos poucos nós vamos divulgando e abrindo para as pessoas conhecerem. Mas sabe quando eu vou lá nesses momentos que não tem ninguém lá, é só eu e a natureza, e eu olho para aqueles 72 anjos que estão unidos num círculo de asas a asas, e eu fico vendo como é importante a unidade,
como é Verdade. importante a integração, né? Que esse é um símbolo, mas que esse símbolo possa ser irradiado para as pessoas, para os governantes, não é? Para os partidos, para as filosofias, para as religiões. Um fala love, outro fala amor, e um dá um tiro no outro. É Então, verdade, é verdade. né, é muita briga pelos rótulos, pelos egos, e a gente precisa resgatar o sentido de unidade, porque a essência de todos nós é uma só. E quanto mais nós despertarmos essa consciência para essa unidade, acho que mais força nós teremos para elevar a frequência nossa, a frequência do mundo, e servir de ponte para que possa evoluir todas as áreas do desenvolvimento humano e da natureza como um todo, né? Então isso é uma grande alquimia, né? É uma Alquimia de... grande alquimia. A Joyce está falando que ela viu as fotos, então, pessoal, assim, é uma coisa mágica. Vale a pena vocês olharem também. Depois eu vou fixar o endereço certinho para vocês verem as fotos. Eu já falei em outras lives. Se formam um círculo com 72 anjos, os 72 nomes de Deus, todos enumerados, e é uma mandala enorme, enorme. Cada anjo tem o seu número, a sua potência. Então, imagina isso num solo onde o centro geodésico da América Latina se encontra, a potencialização que isso fica num solo que é abençoado ainda pela natureza. Porque não é um solo comum, é um solo. Até ontem eu coloquei uma frase que nós temos que entrar num solo, qualquer casa, do micro, vou falar do micro, numa casa com despido, de pé descalço, honrando esse lugar. E nós, eu vejo que somos muito acolhidos no Ashram, nesse espaço que você administra. Você pode chegar de sapato, que nós aprendemos a amar de uma tal maneira que a gente já vai arrancando sapato, daqui a pouco tira a primeira blusa, já fica de regata, e para absorver essa unidade que nós, por exemplo, não estamos acostumados em São Paulo. Vou dar, por exemplo, esse exemplo. Então, de uma paulistana para um paulistano, mas que está há um tempão já em Cuiabá, eu me senti assim extremamente acolhida. E quando começaram as ações que você faz, porque você faz diversas ações nesse local, diversas vivências, eu aprendi muito. Eu aprendi muito o que a natureza nos dá nesse sentido dessa unidade, no sentido do respeito, no sentido do respeito até de você colher uma fruta que uma árvore nos dá. Eu nunca esqueço, uma vez que eu vi uma fruta, não lembro qual era, que ela estava no pé da árvore, e eu perguntei, eu falei, por que está no pé da árvore e vocês não colheram, né? Daí me responderam, porque é como um bebê, está esperando tempo para ficar ainda com a mãe, daqui a pouco nós vamos recolher. Então existe todo um amor, e essa unicidade desimporta religião, partido, sei lá o quê, não sei mais o quê, tanta coisa maluca hoje, né? O que importa é o coração, é a intenção, e você chegar para aprender, ou para você chegar para ter uma experiência maravilhosa que é vivenciar. Eu acho que um caldeirão tão maravilhoso que é feito de uma maneira macro, né? Com ipês, com árvores super antigas, com uma natureza preservada, né? E junto de todo o seu conhecimento. A pessoa fala mais do que o convidado.
Não, nós falamos, os convidados são quem está aí escrevendo aí. Somos juntos, estamos aqui para falar juntos e essa é a troca, querida. É uma unidade. Mas lá um local que eu cheguei e não tinha nada. Então, quer dizer, não tinha construção, não tinha estrada, não tinha energia. Então, em 22 anos, eu digo que é um mestrado, porque eu fui aprendendo, né, a observar. Primeiro, a observação, né, da natureza, os ritmos da natureza, os ritmos celestes, né? Então, o céu lá é uma coisa maravilhosa e Nossa. que é algo que nos permite ver as constelações, sentir todo o brilho que vem do céu. Existem cachoeiras no local, então é possível a gente se relacionar não apenas com a beleza e com a água. Então, eu acho que o grande aprendizado que houve nesse tempo todo é que a natureza não são coisas. As pessoas olham para a natureza e falam, vamos preservar a natureza para nós termos recursos, para nosso não comprometer o ar, para não comprometer a água, para que a gente tenha os devidos recursos e potenciais de energia. Sim, isso é uma parte. Claro. Mas, na realidade, nós encaramos que cada parte da natureza é um ser, como um ser humano, só que é um ser de uma outra classe de vida. Então, é um ser vestido de árvore, é um ser vestido de água, é um ser vestido de ar. Então, assim como nós não vamos dar um tiro, não é? Pelo menos as pessoas mais conscientes não vão dar um tiro no seu semelhante, não é? Nós também não vamos devastar a natureza, vamos nos relacionar de uma maneira mais consciente. E é interessante que nessa visão mais ampla, né, mais desperta, nós aprendemos que, assim como os seres humanos se desenvolvem, um dia talvez cheguem a serem consciências mais despertas e mestres, talvez ascensos em outra dimensão, os seres da natureza também se desenvolvem. E eles chegam a classes mais sutis, como anjos, como arcanjos. Então, o que nós entendemos como anjos e arcanjos, um dia eles passaram aqui pela dimensão da Terra, pela natureza, e eles foram partes dessa natureza, e foram evoluindo. E, na realidade, aprendemos que, na prática, né, nesse tempo todo, que essa área ele é um portal evolutivo para esses entes da natureza se transformarem em anjos. Então, quando nós temos lá uma mandala de 72 anjos, na realidade é como se fosse o sonho de consumo de todos aqueles seres da natureza que lá estão. Um dia, eles se transformarão em anjos. É verdade. E eu posso lhe dizer assim, com muita honra e muita emoção, uma das coisas que mais me dignifica é que, ao longo desses 22 anos, eu posso lhe dizer que muitos seres que integram essa natureza, eles ascensionaram. E hoje eles são anjos a ajudar uma parte da humanidade. Então, é um processo que é muito lindo, é um processo assim, que é muito salutar, porque esses entes da natureza, para eles subirem de classe, para eles ascensionarem, a tese, o mestrado deles, para eles subirem, passa por ajudar os seres humanos. Exatamente. Então o grande ponto é que os seres humanos são ajudados na medida em que nós fazemos uma comunhão de despertar a consciência desses seres. Então, lá é um local onde cada pensamento, cada sentimento, cada atitude, ela é vigiada para que possa ser compartilhado o que existe de melhor nos seres humanos para esses
entes da natureza, para que eles possam se desenvolver da forma mais sublime possível. Como um pai, uma mãe quer o melhor para os seus filhos, a gente tem essa atenção de dar o melhor para esses seres. Então, além de, lógico, fazermos a lição de casa, de preservar a natureza, lá um local preservado, de cuidarmos das plantas, dos animais, de plantarmos milhares de espécies, de peixes e outras espécies lá, nós temos essa atenção. E eu acho que um dos grandes pontos de poluição na natureza, no mundo, é justamente o pensamento que cada um gera, o sentimento que cada um gera. Então, se nós não cuidarmos desse possível lixo que nós geramos, nós comprometemos a vida como um todo. Então, lá um local assim que tem para mim é um mestrado realmente. Quando você fala de alquimia, eu senti na prática isso. A minha vida é uma alquimia, né? Então eu tive que edificar lá, não sozinho, mas a minha parte, o meu mestrado foi me superar em todos os níveis de conhecimento, do lado financeiro, do lado de relacionamento conjugal, do lado da profissão, em todos os níveis. Então, esse mestrado, certamente, também é uma parte que ressoa, né, dentro do processo evolutivo, não só meu, como de todos esses seres da natureza. Claro. Né? Então, a gente tem essa consciência, né? Claro, e até porque, né, nós estávamos falando, porque existe uma evolução, né? Todos esses seres, eles evoluem, eles chegam a anjos, eles vão evoluir para arcanjos, para devas e por aí vai. E nós temos a possibilidade, com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, com a orientação que nós recebemos, de limpar esse lixo que você falou. Porque nós chegamos com muito lixo, nós chegamos com programações assim, altamente destrutivas, né, que nos atrapalham, que nos encarceram mesmo. E no meu olhar, a grande alquimia que uma pessoa pode fazer para si mesmo é se libertar. É se libertar primeiro de si mesmo, de tudo aquilo que ela aprendeu, ela tem que desaprender. E outra coisa, ela não depende de ninguém, mas como nós precisamos da natureza, porque são vórtices de energia que não se encontram em qualquer lugar, e são vórtices, é como você falou, tudo é vigiado, tudo é olhado, tudo é absolutamente registrado a teu favor, para te ajudar, para te elevar. Isso é um presente que não é uma brincadeira, é um assunto seríssimo isso, né? Sim. Você ter um holomentor, que você que junta todas as partezinhas, que o André vai explicar o que é um holomentor muito melhor do que eu, mas que junta todas as partezinhas minhas, da Lécia, e vai me ajudando a me reconstruir, para eu poder fazer um trabalho, para poder viver melhor, para poder tirar meus traumas, como você disse, do passado. Não há o que tenha melhor resultado disso do que perto da natureza e de uma maneira livre. Eu não estou presa a nada. Pelo contrário, eu estou liberta e com consciência. Eu tenho escolhas, eu não tenho opções, porque é diferente, né? A escolha, você nunca sabe o que vai dar. Agora, a opção eu sei, porque assim, eu quero chocolate ou morango. É uma opção. Agora, a escolha não. Eu falei, eu quero entrar de cabeça no autoconhecimento. Eu não sei o que vai dar. Porque eu vou passar por uma limpeza, não sei que limpeza. Eu vou passar por uma avalanche de emoções maravilhosas? Pode ser. Mas eu sei que o resultado final
não sei qual que vai ser, mas que vai ser bom, vai. Então, eu tenho certeza que isso é uma coisa maravilhosa. Eu queria que você explicasse muito da questão, se você puder, da questão da sua questão da mentoria, da holomentoria, de você ser um holomentor. O holomentor, quer dizer, mentor é algo que as pessoas já entendem, né? Dentro da visão de coaching, dentro da visão de mentor mesmo, e holo é o todo, a totalidade, né? Então, o holomentor ou holomentor, ele é uma pessoa que ele vai orientar alguém dentro dessa visão do todo. E o todo inclui as questões práticas, né, do trabalho, as questões práticas do relacionamento familiar, as questões práticas dos relacionamentos amorosos, não é? Com as questões mais fundamentais e essenciais de natureza mais sutil, né, do propósito evolutivo. Né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas querem ter, não é? Então elas canalizam o tempo dela. Algumas muito ligadas à família, outras ligadas mais ao trabalho, outras ligadas mais à área financeira, outras ligadas ao prazer, outras ligadas mais ao relacionamento a dois, enfim, ou a vários. A questão aonde você tem colocado atenção nos últimos meses, nos últimos anos. A atenção é como se fosse um fertilizante. Onde você coloca atenção, tudo vive. Aonde você não coloca, aquilo morre. Não é? E os relacionamentos são como se fossem plantas e elas precisam ser nutridas constantemente. Muitos se formam profissionais muito bem-sucedidos e muito ricos até, prósperos, mas à custa de perderem a sua família e perderem a relação boa com a saúde, com os filhos ou com o prazer. Porque ele colocou toda a atenção numa área e deixou de colocar em outra área. Muitos até compensam a falta de habilidade que ele tem numa área, colocando tudo em outra área. Não é? Então, é aquilo que temos grandes cabeções com os corações pequenininhos. Né? É verdade. E temos aqueles que têm um coração enorme, mas ele não tem o senso prático das coisas. Então, esse equilíbrio, não é, de você administrar, gerenciar a sua energia vital, a sua atenção de uma maneira mais adequada, vamos dizer assim, para o seu bem-estar, é algo que o holomentor ajuda a pessoa a perceber e a fazer a devida gestão de uma maneira mais consciente e equilibrada. Não é? Então a gente tem que ter os pés no chão, a cabeça nas estrelas, temos que avaliar os nossos pontos mais vulneráveis e temos que canalizar os nossos pontos, que são os nossos potenciais, de maneira mais adequada. Né? Então, acho que o holomentor ele passa por um trabalho nesse sentido. Né? Então, ele é também um alquimista, né? Porque ele tem que ajudar a transmutação de um estado de ser para outro estado de ser. Logicamente, quem vai fazer isso é a pessoa, não é? Qualquer holomentor ou qualquer mentor, ele vai ajudar o outro a se ajudar, não é? E para isso é preciso dar a permissão nesse sentido. Então, acho que... A permissão interna mesmo, real, né? Dele. Isso. Aprendi uma palavra nova, eu sempre falei errado. O holomentor, achei muito chique, adorei. Eu tenho um holomentor. Isso é interessante. Acho que é algo diferenciado, né? Muitos têm o coaching, né? E ele tem uma formação, tem institutos específicos que trabalham com isso. Então, é uma forma também de
coaching. Li aqui pela Lívia, Alquimia de Alquimia Almas. das almas, é verdade, é uma alquimia de almas mesmo. Porque olha como, quando você falava pessoas com cabeças grandes e corações pequenos, e cabeças e corações e o contrário, e outras tantas variantes, né? São todos os elementos que essa natureza, esses anjos que estão em evolução ou que já evoluíram, observam, que através do seu conhecimento, você chega nesse espaço super interessante, super sagrado, para mim é extremamente sagrado, com tanta natureza bela, com tantas atividades maravilhosas que eu já tive, atividades assim que eu conheci muitas pessoas gostosas de se conviver, como por exemplo, eu quero que você conte muito do Natureu, por favor. E são os componentes que você faz num caldeirão, mas num lugar sagrado. É muito diferente, é diferenciado, você sai diferente. Você entra de um jeito e você sai de outro. É realmente, para quem está ligado, para quem é observador, é um rito de passagem, é um princípio de um momento novo, é uma virada de página. É um marco na vida da pessoa. E eu ouvi isso de muitas e muitas pessoas. Por isso que eu acho isso muito importante frisar. E o Natureu, eu gostaria muito que você também explicasse. Eu sei que eu estou chupando o teu sangue, mas assim... Não! Eu estou chupando. Fala isso, fala aquilo. Desculpa, André. Mas é que é tão rica essa alquimia de almas... E nós presenciarmos essa evolução da natureza junto de uma mandala que é sagrada, magicamente sagrada, com proporções sagradas, com orientações absolutamente corretas, norte-sul, leste-oeste, coisa que eu prezo tanto no meu trabalho, né? Com colocações de acupuntura da terra tão bem feitas, as observações do que nós temos no nosso viveiro, que é feito com tanto amor, né? Então, eu gostaria que você explicasse muito a questão do Natureu. O Natureu é um conjunto de ações que integram a questão da ecologia em si, da natureza, com o autoconhecimento. Então, essa integração, ela passa pela reconexão com a nossa própria essência interior, que é o nosso eu, que é a nossa verdadeira identidade. Então, é a ecologia consciente, né? Esse Natureu. Então, é um nome que aí é um guarda-chuva, vamos dizer assim, que ele abarca várias ações. E essas ações, elas visam justamente despertar essa consciência ecológica em cada um, passando pela consciência que acho que até uma das pessoas colocou aqui, não sei se foi a Lívia ou outra, a Lívia. Que disse a natureza, ela está dentro da gente, né? Nós fazemos parte da natureza e a natureza faz parte de nós. Então, quando nós verdadeiramente despertamos a consciência para isso, então nós vamos cuidar dessa natureza interna e externa. Os pensamentos e sentimentos poluídos que eu gero compromete a vida no planeta. A frequência vibratória que cada um fica ligado com um determinado padrão de comportamentos e de atitudes, ela pode ser você estar lá na sua sala, só você sozinho, pode ter certeza que aquilo vai chegar em todas as espécies do planeta. Então, esse senso de responsabilidade é algo que nós trabalhamos também dentro desse grande todo que é o Natureu. Dentro do Natureu existem cursos, existem atividades. Uma delas é chamada Hipessência. E Hipessência
é algo que é uma atividade que nós desenvolvemos de forma presencial ao longo de vários anos já. Acredito que cerca de 10 anos já nós desenvolvemos essas atividades nesse espaço lá na Chapada dos Guimarães e vimos a possibilidade de ampliar isso, porque eram muitas pessoas que assistiam, que não podiam ir porque moravam longe, porque pela impossibilidade de tempo, de recursos até de se deslocar, e nós lançamos esse ano o IPCência Online, que é uma possibilidade da pessoa acessar, não é, essa conexão com a natureza local, e isso existe, viu? Não é só falácia, não. Você pode sentir e se conectar a toda essa entialidade que nós chamamos, a todos esses anjos da natureza e anjos celestes que existem lá, através desse IPCência Online. Então, ele foi todo desenvolvido lá, passando por trilhas mesmo na natureza, trilhas nessa mandala, trilhas na mata, pelos 4 elementos. Existe um renascimento que é feito junto aos IPs, e nós explicamos o que é o IP. O IP, na realidade, ele é um portal, gente, de passagem evolutiva. Ele representa as diversas etapas que nós temos na vida, desde a infância, desde quando nós estamos lá na barriga da mamãe, passando depois pela infância, pela juventude, adolescência, a maturidade, a velhice e a transformação até para outras etapas. Então, é possível fazer uma reprogramação de renascimento em conexão com os IPs. E isso é feito de maneira presencial e de maneira online. Nós transportamos isso para uma vivência muito forte lá, junto ao IP mesmo. A pessoa vai estar fazendo como se estivesse lá dentro do IP. E o nome dela, cada um que participa, o nome dela também é vibrado presencialmente lá, junto a IPs centenários que existem lá. E, logicamente, tudo isso existe um recurso que é da matéria, que é algo normal da energia da troca, e esse recurso ele é transformado em beneficiamento do próprio local, da manutenção e da preservação do local. Então, o IPCência integra esse grande todo do natureu e vem ao encontro desse processo de despertar a consciência e ter o autoconhecimento e ajudar a evoluir as pessoas e o planeta como um todo, né? Nossa, é tão maravilhoso ouvir você falar tudo isso que me passa a eternidade do planeta, sabe, na cabeça, do começo até... Porque a gente fala dos enteais da natureza, né? Das energias da natureza, aquelas energias de uma pequena plantinha, de uma planta, de uma pedra, da água, não importa do que seja, que está lá, ela tem a oportunidade de evoluir, ela vai entrar em contato com as pessoas, nós vamos aprender a trocar, ela vai entrar em contato com o ser humano com maior amor e carinho, e com quanto mais nós nos entregarmos, ela também se entrega o tanto quanto. E é aí que acontece a grande alquimia, né? O grande X da questão, que todos evoluem, o planeta inteiro evolui, como você disse. E nós saímos completamente diferentes, porque a gente sai já todos... amigos, nós com olhares diferentes para a natureza, porque o jeito que a gente chega olhando a natureza, nós não saímos igual. Nós vemos outras coisas, outras cores, as cores são diferentes, completamente diferentes. Quando você está passando pelo portão para ir embora, eu falo, ai,
Eu não tinha reparado nisso. Então, é realmente uma alquimia muito forte. E eu particularmente acho que, bom, alguns IPs, umas 3, 4 IP essências que eu fiz foram muito fortes para mim, muito, assim, absolutamente todos são transformadores, mas assim, transformadores mesmo, né? E com amor, não com dor. Sim. E com muito amor. Sabe que é interessante, assim, eu quando vou para lá gosto muito de andar em meio à mata, que é preservada. Existe uma mata, que é essa mais reservada, em que poucas pessoas entram lá. Acho que dá para contar nos dedos as pessoas que entram lá ao longo da semana. Então, o ser humano, existem entes da natureza que são mais, no início da sua evolução, é como um bebê. Um bebê, ele mal sabe falar, mal sabe se movimentar. Então, esses seres, eles são muito ligados ao elemento. Por exemplo, uma planta, um raminho bem singelo, mas ali naquele raminho bem singelo, que é como se fosse um bebê, ele tem uma vida, tem um ente vestido daquele raminho. E quando você entra lá, quando um ser humano entra lá naquela mata, é como se ele visse um Deus. Ele é saudado. Isso, a luz que tem o ser humano é muito luminosa. E aquilo ajuda a progredir e a evoluir, é uma energia divina que ajuda o progresso daquele ser. E ele fica tão admirado, que ele nunca esquece. E ele, com o tempo, a evolução deles se dá dentro de um tempo, mas às vezes é acelerado com essa interação com o ser humano. E esse ser que está ali, vestido de raminho de mato, vamos dizer assim, ele cresce, ele vai crescendo, e conforme o corpo dele, que é o corpo da própria árvore, vai crescendo, ele vai evoluindo. E ele já consegue, com o tempo, ir saindo daquele tronco de árvore, e ele já começa a poder se deslocar. E ele vai se deslocando, primeiro a 1 metro, depois 10 metros, depois quilômetros, depois centenas de quilômetros, e ele vai interagindo mais com outros seres humanos, porque até então ele não consegue se deslocar, é só para quem visita aquela mata. E conforme ele vai interagindo, ele vai adquirindo o poder de se comunicar. E ele copia o ser humano nesse processo de comunicação e ele vai intuindo, né? O ser humano mais sensível, ele vai sentindo uma percepção de comunicação de algo. E é interessante que chega um momento em que aquele pequeno bebezinho, que era um ente, ele vai buscar aquele ser humano que entrou na casa dele, que entrou na mata dele. E esse momento é um momento muito significativo, é um momento muito mágico. A pessoa sensível, ela sente algo, de repente ela sente aquela alegria, ela sente aquela emoção e ela não sabe de onde é. Mas é só para dizer assim, que a comunhão dos seres humanos com a natureza de uma maneira consciente, de uma maneira amorosa, de uma maneira sábia, faz com que haja uma evolução conjunta. É lógico que tudo é dual, né? Tudo é dual. Sim. Então, no início, esses seres ficam com muito receio, porque a grande egrégora negativa que envolve a raça humana de destruição, de devastação, né, dos domínios da natureza, faz com que eles fiquem receosos, fiquem fechados em copas dentro desse processo. Mas aí existem muitas minúcias nesse sentido. Nós estamos falando aqui de pessoas mais positivas, conscientes e que podem somar. E uma pequena fração, porque a gente sabe que a grande maioria, talvez, não olham assim para a natureza, mas uma pequena fração que tenha esse olhar mais desperto faz uma grande diferença
para um todo, né? Faz Então, isso muito. Mas você sabe, André, eu sinto da seguinte maneira, as pessoas que, com o tempo, né, com essas lives que eu andei batendo papo, elas têm muito a vibe do natureu, do hiperessência, porque são pessoas que amam a natureza, que valorizam a plantinha, desde as suas plantinhas de dentro de casa, até as plantas de você entrar, por exemplo, e defender a poda de uma árvore incorreta pela prefeitura. Como eu sou dessas, né, encrenqueira mesmo, não estou nem aí, eu já até contei, né, que eu quase não, né, passei, você sabe da minha ficha que eu tenho na polícia, porque eu já quase bati lá em um, porque matou aquele cachorrinho, não atropelou. Então, eu também tenho minhas brigas com as plantas, né, poda mal feita, mas eu não tenho dúvida, eu ligo e não admito, porque ninguém sabe fazer poda, né, em nenhuma prefeitura. E é lógico que esses pequenos enteais, eles têm esse receio, mas esse grupinho daqui, eu sinto que eles vão, assim, olhar cada detalhe, depois dessa conversa que você nos presenteou, com tanto amor, com tanto coração, que eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa. Quem quiser se juntar, eu convido, gente, eu assim, fortemente, porque é a minha essência, é onde eu aprendi o que é a alquimia real, aonde eu posso me melhorar, aonde eu posso dar o meu melhor para quem me procura e para eu mesma, principalmente porque eu preciso deixar o meu cálice cheio e limpo também, e também vazio, e dar uma lustrada nele para poder encher de novo, para sempre ter essa renovação. E eu acredito que essa alquimia que acontece desse amor entre a natureza e o ser humano é algo tão abençoado que pouquíssimas pessoas sabem. Pouquíssimas pessoas sabem. Você conversar com a tua Violeta, como eu sei que a Kátia conversa com a Violeta dela é uma mega Violeta, né? Como o Edu tinha, o antúrio dele era um mega antúrio. O vaso teve que ser transplantado e transplantado. Tudo isso vem da energia de amor que ambos os lados se casam. Você imagina isso num espaço macro, onde você é orientado, você tem a consciência, você tem os instrumentos que você dá para a pessoa ter mais habilidade, né? Então, é um caldeirão rico de amor, é um caldeirão rico de instrução. E isso é a coisa mais maravilhosa que alguém pode ter na minha visão. É interessante, sim. E é bom que cada um reflita, assim, é salutar que cada um se ligue dentro de uma egrégora positiva, quer dizer, dentro de toda a terra, toda a área da natureza, ela é como se fosse um para-raio, não é? Então, muitas coisas que às vezes iam para cima da pessoa, ou da casa dela, ou do carro dela, por exemplo, É verdade. ela é direcionada, redirecionada para um domínio da natureza que ela tem uma conexão. A conexão ela pode ser não exatamente de um patrimônio, mas a conexão pelo amor, a conexão pela causa, a conexão por ela considerar como uma escola de desenvolvimento ou como um caldeirão, como você chama, né, que integra a vida dela. Então, nesse espaço, certamente nós sentimos que todos essa vida, né, esses seres que habitam lá e que eles trabalham para ajudar as pessoas, eles trabalham muito nesse sentido de redirecionar energias que iam para algumas pessoas ou para outras e puxarem para lá.
Então, aquilo verdade. é descarregado lá e sem nenhum problema. E, às vezes, se fosse descarregado na cabeça ou no corpo de alguém, poderia causar problemas, não é? Então, isso é muito interessante. Eu falo que eu me identifico muito com os IPs, porque eles também têm essa capacidade da superação. Então, você vê, no meio das queimadas, e aqui no Cerrado, no Centro-Oeste, aqui no Cerrado, é uma época agora de muitas queimadas, onde tudo está preto, onde tudo está seco, sujos ipês com todo o seu esplendor, floridos, né, como se eles estivessem dando um alento para todas aquelas outras espécies que estão ali sem vida, sem força. Então, ele tem uma capacidade de superação que é só um reflexo da vida e dos seres que trabalham lá e que sustentam todo um reino de desenvolvimento para as pessoas. Então, é algo muito bonito de se ver. E eu acho assim, existem muitas pessoas que têm uma identificação, como você falou, da natureza, que gostam de pedras e que até trabalham com pedras, com cristais, com essências, com plantas, com geometria sagrada, com aromas, enfim, tudo tem junto. tantos, tudo junto, né? Ou tudo junto, misturado, ou separado. Mas ou separado, mas se identifica aí nesse lugar, né? Isso, exatamente. O que eu diria para essas pessoas é assim, muitos usam a racionalidade. Então, eles aprendem, né, com cursos, hoje existem muitos cursos, ou muitos mentores que passam esses ensinamentos, e lá nas origens da sabedoria ancestral, dos grandes sábios antigos, da alquimia das suas origens, vamos dizer assim, os alquimistas antigos, eles tinham, na realidade, um poder que hoje já não existe para a maioria, que é a vidência. E era a sintonia, através dessa vidência, com os guardiões de cada elemento. Então, eles viam o que se processava no campo oculto. Então, por exemplo, eles quando falavam, as pedras, esse ônix tem ligação com Saturno, ou rubi com o Sol, ou você tem o olho de tigre com Urano. Eles não falavam porque eles estiveram aprendendo num curso ou porque olharam na internet. Não tinha. Não tinha. Então, na realidade, eles viam o feixe de luz, a onda de luz que saía daqueles átomos, daquela frequência vibratória daquela pedra e que fazia a conexão com aquele planeta, com aquela constelação, com aquele conjunto de estrelas. Então, eles viam isso. Aquilo não era crendice. Aí os discípulos, que com o tempo já iam perdendo essa evidência, eles foram anotando e foram então dando origem a determinados ensinamentos das grandes escolas e que foram passando de gerações para gerações. O sal grosso, eles viam, na realidade, a vibração daquele sal grosso. Eles sabiam que uma gota é ligada ao oceano. Então, quando se usava o sal grosso, sabia que ela fazia conexão com toda a força oceânica que tinha o poder de limpar, que tinha o poder de descarregar e que tinha o poder de reenergizar. Então, eles não falavam, como hoje todo mundo às vezes fala do sal grosso, mas não tem essa plena consciência da causa que move o efeito. Não é? Então, é importante ter essa consciência. Eles olhavam, eram grandes mestres, observadores. É lógico. Então, eles tinham um movimento, né, que acontecia no céu, quando a lua estava cheia e que era o movimento, então, onde todos os seres que vinham da lua,
e as ondas luminosas e aqueles anjos e arcanjos conectados àquela onda luminosa, eles transportavam com maior agilidade e potência naquele momento. Então, a melhor hora de fazer as projeções, a melhor hora de você lançar um evento é na lua cheia. Claro. Mas não é uma coisa que eles sabiam porque viam todo esse movimento. Hoje se perdeu essa consciência de tudo isso. Então, o que nos resta hoje? Nos resta a intuição. A intuição que ela traz a certeza de uma memória atávica que nós tivemos, de um tempo em que nós tínhamos conexão com os grandes mestres da alquimia, porque eles tinham essa evidência e tinham conhecimento de todas as leis que regiam e regem a vida. Então, o que é interessante, que eu diria hoje para cada um que mexe com todas essas áreas, é resgatar a conexão com a fonte da origem da causa que move o efeito. Não se prenda nos efeitos demais, porque uma escola pode dizer, olha, essa pedra é ligada a determinado planeta. Aí você fala, não é assim não, esse planeta é outro, a cor é outra, o aroma é outro. Isso são detalhes. O importante, como está dizendo a Cris Ventura aqui, é a intuição. Exatamente, Cris. É essa conexão com a intuição. Então, o que antes era evidência, agora é essa intuição. E essa intuição permite, pode repetir essa frase, por favor? Então, o que antes era a evidência dos grandes sábios, o que nos restou foi justamente a intuição para fazer essa conexão com o grande mestre interior, que é da mesma espécie desses grandes sábios alquímicos de outrora. Então, é muito salutar nós procurarmos formas de nós termos o desenvolvimento dessa intuição, o desenvolvimento de olhar a causa além dos efeitos, de ir buscar os ensinamentos nessa fonte. E nessa fonte é Deus. Essa fonte, você pode usar o nome que queira, mas tudo o mais são reflexos dessa fonte divina que se veste de pedra para nos ajudar, que se veste de planta para nos ajudar, que se veste de cor, de aroma para nos ajudar. Quando você for usar uma pedra, quando você for usar uma essência e perder essa consciência da presença de Deus em cada elemento, aí você se perdeu nos efeitos. E você pode estar usando até uma pedra que tem conexão pelas leis com um determinado planeta, mas ali é só uma pedra, é só uma forma. Assim como uma pessoa se relaciona com a outra e fala, eu te amo. Mas é só uma palavra. Não existe sentimento, não existe vibração, não existe a consciência daquilo que se está dizendo. Então é muito importante isso. Não só com a pedra, não só com as flores, mas principalmente com as relações. As pessoas estão no piloto automático, as pessoas estão perdidas nos seus umbigos, nos seus desejos, nos seus projetos, no ter que, no ter aquilo, no ter que, e a pessoa se perde daquilo que é essencial. Né? E é essa essência que é fundamental. Quando você olhar outra pessoa, procure a essência dela. Converse com essa essência. Alguns falam para olhar no terceiro olho, mas se você fechar os olhos, está valendo, não importa. É essa consciência de você elevar a sua frequência além desse redemoinho de coisas que estão acontecendo. Acho até que esse redemoinho de coisas ditas negativas, né, que estão acontecendo, elas são o nosso mestrado. O mestrado de você ir além de tudo isso. E para você ir além, você tem que olhar para a fonte da origem da causa que move esses efeitos todos.
Essa é a grande alquimia. André, que aula! Só um grande mestre pode dar uma aula como você deu, que é sublime. Eu acho que nós vamos precisar de uma parte 2, se você me permitir, na tua agenda, porque o pessoal aqui, estou vendo muito coraçãozinho, estou vendo muito compartilhamento. E o que você falou a respeito que a Cris frisou, né? Que a vidência ou a observação dos antigos alquimistas, dos antigos mestres, dos guardiães, que isso virou intuição. Por isso que eu bato tanto na tecla das pessoas. Não importa, você não precisa saber intelectualmente, você precisa sentir, você tem que sentir com o coração, você tem que entrar em contato primeiro, inteira, pura, e daí você estabelecer, por exemplo, um guardião que pode fazer essa filtragem que você falou, por exemplo, se quer pisar num chão descalço e puxar tudo aquilo que poderia te causar até de repente algum pequeno acidente ou alguma coisa, enfim, não sei o que guarda dentro da história de cada um. E esse chão, que é um grande enteal, um grande deva, né? Uma grande essência divina, que nós agradecemos o elemento terra de ter puxado isso e ter doado a energia dele para fazer essa troca, para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. Sim. E eu queria te agradecer, meu querido, porque nós vamos estourar o tempo e eu não quero perder essa live, eu quero deixá-la gravada. E eu tenho muito a agradecer, André, muito a agradecer, porque foi muito esperado. Eu não sei, eu acho que todos que estão aqui só têm a agradecer. E também eu convido todos, né, eu vou estar participando do IP Essência, eu quero que todo mundo, eu vou falar isso depois em outro tempo, mas é uma experiência única, transformadora e libertadora, porque eu acho que o André compartilha com certeza do que nós já conversamos algumas vezes. Hoje nós precisamos cada vez mais nos nutrir de conhecimento, de consciência e de liberdade, sermos libertos, mas com consciência, com muita intuição, com muito conhecimento, porque os tempos mudaram e nós passamos por uma pandemia transformadora. Então nós não temos mais tempo. Os tempos mudaram. Sim. E eu tenho só a te agradecer, meu querido. Essa aula que vai me encher o coração, que eu vou assistir mais umas 10 vezes. E olha, tive que me segurar para não chorar, que você sabe que eu choro que nem, né? Tive que me segurar para não chorar, te juro. Tô aqui quietinha porque tem uns pinguinhos aqui, sabe, levemente escorrendo. Muito bem. Eu que agradeço, querida. Eu sei que temos um tempo aí para realizar a live, senão fica muito longa. Senão nós perdemos. Isso. Ela não grava. Exatamente. Então a gente fica por aqui. Eu agradeço a você, agradeço cada um aqui que nos acompanhou e que interagiu conosco. Eu estou à disposição. Quem quiser, entra lá no nosso canal. A gente tem vídeos toda semana. Temos aqui também o nosso canal no Instagram. E pode me mandar mensagem. A gente vai interagindo aí, esclarecendo o que for necessário. E por hora eu só tenho que agradecer. E certamente numa outra próxima oportunidade a gente volta, se assim o pessoal quiser. Mas, pessoal, mais uma coisa que eu estava me esquecendo, não percam, porque toda semana no YouTube o André, ele faz vídeos semanais imperdíveis com temas imperdíveis. Então, se você quer realmente se modificar,
Tá lá semanalmente no YouTube. Eu recomendo, porque é do meu coração isso, é o que eu acredito, e eu abri esse espaço semanalmente por conta da pandemia, como uma contribuição de amor, puro amor. E eu sei que você fez a mesma coisa também, André. Então, eu acho que todos que estão aqui, ou que passaram por aqui, têm um objetivo: melhorar, buscar uma paz e ter essa unicidade. Todo mundo tem essa centelha de Deus, esse pedacinho divino brilhando no coração, brilhando aqui e brilhando na natureza que nos contempla, né? Então eu só tenho gratidão a te dar, meu amor, e depois vamos fixar todos onde você está no YouTube, como te encontrar. Vou dar um endereço onde ele faz supermercado, gente, pode deixar que eu vou deixar tudo anotadinho para vocês encontrá-lo. E tá bom, muito obrigada, meu querido. Muito eu que obrigada. agradeço. E até breve. Até breve, nós faremos outra. Pessoal, eu vou porque eu não quero perder esta live maravilhosa. Beijo, obrigada, André. Tchau, Gratidão. até mais. Tudo de bom.